Bom dia, que Deus abençoe a sua vida e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família, que a graça e a paz esteja sobre a sua casa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus irmãos, aqui a oração da manhã e que essa manhã possa ser e será a manhã mais abençoada das nossas vidas. Glória a Deus. Peço que você possa aí colocar o seu nome, o seu pedido de oração nos comentários, para que juntos, né, possamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por mais um dia em que o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Então, meus irmãos, peço para que você possa curtir bastante, tá bom? Deixar aí o seu like. Estou olhando aqui os comentários e juntos vamos aqui viver a terça-feira mais abençoada da nossa vida. Meus irmãos, vamos agradecer então? Vamos lá, vamos agradecer? Eu sempre começo a live, né? Agradecendo a Deus, e nada mais justo do que agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos mostrado que é o Senhor que cuida, é o Senhor que nos guarda de todos os males. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida do nosso lar, aqueles que estão saindo para o trabalho, aqueles que estão saindo de casa, voltando para casa. Guarda, proteja toda a nossa família. É isso que eu lhe peço. Fale o nosso coração nessa manhã e que essa palavra possa fortalecer a nossa fé. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título, né, aqui da mensagem é Revestindo da Armadura de Deus. E nós vamos entrar nesse assunto, tá bom? Em Efésios, capítulo 6. Então peço para que você já vai aí, ó, na Bíblia, né? Já abre a sua Bíblia aí. Deixa eu só ajeitar aqui, meus irmãos. Efésios, capítulo 6, tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, a armadura de Deus. O que é isso? O que significa isso? E tem muitas pessoas que falam, né? Eu quero ter a armadura de Deus para que eu possa fazer o que eu quiser. Tem pessoas que é assim, né? Ela acha que se tiver a armadura de Deus, ela pode fazer o que quiser. Não, estou protegida. Não, eu estou protegido. Nada pode me atingir. Estou com a armadura, estou protegido. É igual aquela pessoa que ela coloca cercas, né? Coloca cerca no muro, aumenta o muro, né? Aumenta o muro, coloca cerca, coloca... meus irmãos, esqueci. Colo- Coloca a câmera, né? Coloca a câmera. Só que isso não evita. Já vimos casos de lugares que a pessoa coloca câmera, né, de vigilância e não resolve. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar, não guardar, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, se Deus não guardar, não adianta todo o amparato, colocar cerca, colocar câmera, colocar ali cachorro, né?
feroz, colocar plaquinha, cuidado, cão feroz, meus irmãos, não adianta. E tem muitas pessoas que elas não entendem o que significa a armadura de Deus. Elas acham, e ele acha, né, que estar revestido da armadura pode fazer qualquer coisa, pode brincar, pode zombar. Não, negativo, negativo. Vamos lá, meus irmãos. Diz assim, versículo 10, Efésios capítulo 6, né, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, meus irmãos, a armadura de Deus, ela tem uma finalidade: nos revestir para ficarmos firmes, né, contra as investidas do diabo. Porque você sabe que todo dia, toda hora, o inimigo se levanta, ele arma situações, ele cria coisas para poder nos atingir. Seja tocando no filho, na filha, seja tocando no marido, na esposa, seja agindo de uma forma para poder nos atingir. O diabo, meus irmãos, ele é o nosso adversário, como diz as Escrituras. Ele é o nosso adversário. O seu adversário não é o homem, o seu adversário não é o vizinho, não é aquela pessoa que não gosta de você. O nosso adversário é o diabo. Ele tem se levantado, armado cilada. Ele todo dia prepara algo para nos atingir. Ah, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Meus irmãos, não adianta. Você pode fingir que não vê. Você pode até fingir, que tem pessoas que fingem, né? E fica, não, eu não vou falar do inimigo, porque se eu falar do inimigo, ele não mexe comigo. Se eu não falar do diabo, ele não vai agir na minha vida. Meu irmão, não adianta. Você falando ou não falando, ele se levanta contra nós. Ele quer brechas para poder nos atingir. Então, a armadura de Deus é para nos revestir contra essas ciladas. E eu vou te mostrar aqui na palavra que ele age de várias maneiras para nos atingir em todas as áreas da nossa vida. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meus irmãos, preste atenção. Quando eu coloquei aí no título, revestido, né, da armadura de Deus, é porque tem muitas pessoas que não estão levando a sério. Estão brincando, meus irmãos. Tem pessoas dentro das igrejas, tem pessoas brincando com Deus, tem pessoas buscando proteção de Deus, achando que só porque orou, só porque abriu a Bíblia, no Salmo 31, só porque fez alguma coisa, colocou alguma coisa na porta, na janela, alguém falou, ó, coloca isso. Você está entendendo? Meus irmãos, não se brinca com Deus. As pessoas estão brincando com Deus. Acham que a armadura é para fazer o que querem. E não é assim. A nossa luta não é física. A nossa luta é espiritual. Então, se é espiritual, não adianta você, minha irmã e meu irmão, me perdoe, tá? Se você está chateado, se você está triste agora. Não adianta você botar algo físico. Não adianta você pegar algo que você ganhou ou que te deram, colocar no pulso. Agora eu tenho a pulseira da proteção. Agora eu tenho a aliança da proteção. Aliança com Deus. Ó, peguei a aliança com Deus. Agora eu tenho uma aliança. Meus irmãos, não é algo físico.
Agora eu tenho a caneta da vitória. Ai, aonde eu assinar agora vai ter vitória. Não é físico. A nossa luta, ela é espiritual. Por isso que você vê pessoas que ela tem a caneta da vitória, a aliança com Deus, a pulseira do não sei o que, o cordão do não sei o que, o não sei o que na porta de casa, o salmo, e não adianta nada. O inimigo bagunça, o inimigo entra, o inimigo faz a festa. Tem pessoas que têm, meus irmãos, tem pessoas que têm ali o cantinho, tem um cantinho lá, que tem tudo. Tem tudo, meus irmãos. Tem lugar que a pessoa até ora. Pega as coisas da igreja, né? Que ganha na igreja, coloca lá na mesinha, é o lugar de oração. Aí tem tudo da igreja. Tem a aliança, tem o caderno, tem a caneta, tem tudo. Aí a pessoa faz daquele lugar a oração. Mas não entende que não é físico, é espiritual. O nosso inimigo não vemos. Eu não vejo. Eu não vejo. Mas eu sei que ele age na minha vida. Eu sei que ele fica ao meu derredor, tentando achar brechas para poder entrar. E é assim que as pessoas fazem, meus irmãos. Sabe? Ela não entende que o inimigo, ele é o nosso adversário e fica ali, tentando achar brecha, achar motivos para destruir, para arruinar. Aí você vê o casamento. Aí você vê os filhos. Aí você vê esse carnaval, aonde a pessoa fala que não tem nada a ver. Eu postei um vídeo aqui, você que está aqui, assista o vídeo depois, você que está aqui, vai lá na outra plataforma, assista o vídeo. E eu falei, as pessoas estão vendo, ligando televisão, colocando para dentro de casa coisas que não era para assistir, coisas que não era para ver. Você está entendendo, meus irmãos? E o inimigo está entrando, o inimigo está agindo. Espiritualmente a pessoa não está se atentando. Aí diz, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, meus irmãos, eu sei que as pessoas falam, não, pastor, não existe o inimigo, o diabo não existe, isso é coisa que é invenção do homem, da religião. Meus irmãos, cada um com o seu cada um. Eu só sei que a palavra do Senhor diz que eu tenho que tomar a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. E Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está entendendo, meus irmãos? Então, quando nós enfrentamos dia mau, quando nós enfrentamos lutas, nós temos que enfrentar, mas não é sem a armadura, sem proteção, é com a proteção do Senhor, é nos revestir dele. As pessoas estão lutando sem buscar, as pessoas estão lutando sem orar. Tem pessoas que nem agradecem a Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que são tão espirituais, que se dizem tão espirituais. Tem pessoas que eu conheço, eu já vi, até aqui na própria live, enfim, no canal, enfim, que chega e fala, não, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso, porque a religião, porque o sistema. Aí a pessoa acha que pode lutar contra os inimigos. Detalhe, os inimigos não são pessoas. Sem a armadura, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar. Aí a pessoa fala, eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, eu não preciso, eu só tenho que ir e acreditar. Negativo. Eu não posso ir despreparado contra o inimigo, meus irmãos. Eu tenho que entender que é espiritual e eu tenho que combater espiritualmente falando. Eu não posso estar fraco, eu não posso ir de qualquer maneira. Você vê que a pessoa, quando ela vai fazer algo despreparado, ela sofre. Você que trabalha em obra, você não vai fazer uma obra desprotegido.
Você vê pessoas, meus irmãos, vão trabalhar sem capacete, sem bota. Você tem que usar o EPI. Não é isso? É o EPI, né? Tem que usar. Você não pode trabalhar sem luva. Você tem que usar os equipamentos. Se você, meus irmãos, sofreu um acidente, a primeira coisa que vão fazer é ver se você estava com os equipamentos de segurança. Aí constata lá, sofreu um acidente de trabalho. Vamos lá ver, o que aconteceu? Não colocou a luva, não colocou o capacete, não estava de bota. Mas só que estava me incomodando a bota, o sapato. Aí eu coloquei um chinelo, aí caiu algo no pé, inchou. Meus irmãos, só que você era para estar com os equipamentos de segurança. Você foi brincar, mas nunca me aconteceu. Então, nunca aconteceu. Você está entendendo? Nunca aconteceu, mas é assim que o diabo faz. Ele coloca na tua cabeça que não tem nada a ver, que nunca aconteceu. Não tem problema não. Eu não oro, não acontece nada. Eu não vou na igreja, não acontece nada. Tá vendo? Eu não preciso jejuar, não acontece nada. Aí quando a pessoa vai para a guerra, vai para a peleja, a pessoa perde, e perde feio. Aí ela percebe que ela tinha que estar, ele tinha que estar com a armadura de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Eu falo que eu já sofri muito isso. Você não estava com equipamento. E eu sofri, me machuquei feio. Então, meus irmãos, a pessoa ela não entende isso. Que ela precisa buscar, precisa orar. Aí nós estamos no carnaval, né? Não é que estou no carnaval não, tá? Nós estamos na época de carnaval, aonde as pessoas, meus irmãos, não estão nem aí. Sabe, não vai me acontecer nada, já orei a Deus. Às vezes a pessoa está lá, pulando lá no bloco, e tá, não, estou aqui ouvindo a palavra. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada, e está lá no meio da bagunça. Não, eu estou aqui com a aliança de Deus que eu peguei na igreja, me entregaram, o voto que eu fiz com Deus, isso aqui vai me proteger, o cordão vai me proteger. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa não entendeu o mistério, ela não entendeu, ele não entendeu que é espiritual. Enquanto você tratar o inimigo como algo físico, você vai lutar com as armas físicas. Aí você vai pegar a caneta, você vai pegar não sei o que, e você não vai orar. Posso falar uma coisa, meus irmãos? Posso falar? Tem muitas pessoas que agem dessa maneira, que coloca lá não sei o que na porta, tem um negócio o pulso, tem aliança, tem um cordão, não tem vida com Deus. A pessoa, meus irmãos, que tem vida com Deus, luta, ora espiritualmente, ela percebe que não precisa dessas coisas. Essas coisas são naturais, são do homem. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou olhando o comentário de todos, tá? É porque eu estou na palavra, tá bom? Terminando a palavra aqui, nós estamos, vou anotar o nome de todo mundo, tá? E vamos conversar. Glória a Deus. Mas aqui na palavra, vamos terminar aqui para a gente conversar. Enquanto isso, se inscreva, tá? Você que está aqui, se inscreva. Você que está aqui, segue a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Aí diz, meus irmãos, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a palavra do Senhor diz que eu tenho que tomar toda a armadura de Deus para que eu possa resistir o dia mal. Meus irmãos, não é brincadeira. A nossa luta não é fácil. As pessoas, meus irmãos, se levantam. Parece que as pessoas acordam. Elas acordam assim: eu vou perturbar alguém, eu vou entristecer alguém. Sabe, meus irmãos, você pode ficar em casa. Você pode, por exemplo, eu estou em casa, né? Você pode falar assim: eu vou estar em casa, eu não vou sair para lugar nenhum. Mas o inimigo, meus irmãos, ele não quer saber se você está em casa, de folga, de férias.
Ele sempre vai criar uma situação para te entristecer. Vai usar o marido, esposa, ou vai usar uma mensagem, ou vai fazer chegar até você uma fofoca, uma calúnia, uma difamação. Você pode estar em casa, você não pode nem estar saindo de casa. Pastor, esse carnaval eu estou em casa quietinho, não vou nem comprar pão. Mas o inimigo, meus irmãos, ele é tão ruim que ele cria situações para entristecer você. Aí quando eu falo, meus irmãos, vamos orar, não é orar só quando vai sair, não. Ah, eu não vou sair hoje, não vou orar. Ah, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou orar. Meus irmãos, a nossa luta também, ela pode estar em casa. Você está entendendo? Outro dia eu conversei com uma irmã e ela falou, sabe, meus irmãos, dentro de casa, do nada, meus irmãos, do nada lá o box quebrou, a porta caiu, misericórdia. Parecia que alguém estava derrubando. A pessoa estava sozinha em casa. Aí a pessoa com medo, né? Falou, ai meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Olha o inimigo perturbando. Aí a pessoa foi lá, ungiu a casa, fez a oração, repreendeu o mal. É isso que você tem que fazer. Tem pessoas que só ora quando vai sair. Tem pessoas que só faz oração quando vai trabalhar. Não, meus irmãos. É todo dia apresentar a tua casa. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, acampa os teus anjos ao redor. Livra de todo mal. Porque às vezes, meus irmãos, tem pessoas que passam pela tua porta. Pessoas que passam e às vezes um mal olhado, uma inveja, talvez uma palavra, que tem pessoas que é assim. Tá tudo bem? Sei lá. Estranho, né, meus irmãos? Tem pessoas que, sabe, toda hora pergunta a mesma coisa. Você vai no portão para jogar o lixo, você vai no portão para fazer alguma coisa, varrer, sei lá. A pessoa, e aí, tá tudo bem? Mas você não falou nada. Você nem conversou com a pessoa se tem algum problema ou não. Como é que a pessoa já vem perguntando? Tá querendo que descobrir alguma coisa? Tá sondando a minha vida? Tá repreendido em nome de Jesus. Ou então, quando não é conosco, é pela família, né? E aí, seu filho tá bem? Ué, por quê? Por que meu filho tá bem? Não, só tô perguntando. Sabe, meus irmãos? Não é estranho? Não é estranho quando alguém pergunta e você... E teu marido tá bem? Ué, meu marido? O que foi? E tua esposa tá bem? Minha esposa? Sabe? Parece que a pessoa, meus irmãos, ela quer o... Parece que a pessoa... Me perdoe, tá? Eu só tô aqui conversando. Parece que a pessoa jogou uma praga e só quer confirmar. Sabe? É igual você quer confirmar algo. Por exemplo, você coloca algo na justiça. Aí para você confirmar, você faz o quê? O advogado, ô doutor, saiu ou não saiu a causa? Você está entendendo? Parece que a pessoa quer confirmar. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome do Senhor. Todo olho grande, toda inveja contra nós. Quando eu falo se revestir da armadura de Deus, é isso. Não é somente rua, mas palavra. Porque palavras também são palavras espirituais. Inimigo, ele usa situações. Ele diz, vamos lá, meus irmãos, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Vamos lá? Bom dia, bom dia. Meus irmãos, eu não estou só... Eu estou olhando os comentários, mas depois eu falo, tá? Com vocês. 14, não é isso? Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça. Meus irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é se revestir, se revestir da palavra, da verdade. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês vão ficar chateados, não? Eu postei um vídeo aqui, falando um assunto aqui, 300 inscritos, e foi embora. Um monte de pessoas deixou de seguir. Comentei algo aqui, eu não vou seguir isso aí mais não. E foi tudo embora. Não tem problema não.
Posso falar? Você não vai ficar chateado, não? Vai não? Isso aqui é a palavra, meus irmãos. Tem pessoas que estão se revestindo de mentira. Tem pessoas que, ao invés de estar se revestindo da palavra, está se revestindo de historinha, de conto, de fada. Tem pessoas, meus irmãos, que não ouve pregações, ela ouve história. Tem lives e tem mensagens que não tem nem palavra. Tem nem palavra. É só, ó, você vai receber, você vai ter vitória. Ó, receba aí. Ô, minha irmã, olha, toma, receba a vitória. Isso, minha irmã, é 2, 3 horas de live. Não tem Bíblia, não tem. Não tem falar, não tem estudar. É só mentira, me perdoe. É só conversa, é só história. Não tem palavra. Aí a pessoa está se revestindo de quê? Dessas coisas. Aí o que ela faz? Vai para bagunça, vai aí para o carnaval, porque ouviu a pessoa falar assim: olha, vai dar tudo certo, a vitória é sua, Deus está me entregando uma porta, te entregando uma porta, uma chave. Aí a pessoa vai sem estar revestido. E eu falo, meus irmãos, toda pessoa que para ouvir esse tipo de mensagem não está revestido de Deus, estão sem armadura, e quando eles vão para a batalha, perdem, mas perdem feio, perdem, sofrem, chora, geme, sofre em todas as áreas. Aí fica triste, porque fala assim: ah, mas a irmã me profetizou, o varão, o irmão determinou. Meu irmão, é se revestir da palavra. Você tem lido a palavra? Você tem ouvido a palavra? Ou você só fica vendo e assistindo essas coisas? Ah, eu quero saber, pastor. Eu quero saber se eu vou ser feliz. Eu quero saber se eu vou voltar para o meu ex. Eu quero saber se meu não sei o que vai acontecer. Eu quero saber. Meu irmão, para de se revestir com essas coisas. Para de ouvir essas coisas. Eu sei que quanto mais eu falo, né, que eu já 300 seguidores deixou de ir embora. Foi tudo embora, né? Porque eu postei esse vídeo, falei essas coisas. As pessoas não querem, as pessoas não gostam. Aí a pessoa fala assim: ah, faz mais live. Sabe, você fala. Parece que quanto mais você fala, mais cresce esse tipo de pessoas que não gosta da verdade. Ela não quer a palavra. Eles não querem ouvir a palavra, só querem isso. Só querem saber do futuro. Por isso que eu falei, mudou. Antigamente, no programa do Gugu, ali no Faustão, né? Nesses programas que tinha os videntes, né? Tinha os videntes. Vocês lembram? Tinha os videntes, né? Adivinhava o futuro, falava o que ia acontecer. Você reparou que eles não existem mais? Os videntes que apareciam na televisão, nesses programas, eles não aparecem nesses programas mais. Não existe mais espaço. Sabe por quê? Porque esses videntes, a própria igreja falava: meus irmãos, não assista esses videntes não são de Deus. Mas essas mesmas igrejas que repreendiam e criticavam pessoas de assistir esses programas com esses videntes, são as mesmas igrejas que têm seus púlpitos, que têm no seu altar pessoas dizendo: o Senhor me disse, o Senhor me revelou. E você vê, meus irmãos, é uma febre, muitas igrejas fazendo isso. Há muito tempo atrás, recriminavam, batiam, falavam: olha, isso aí não é de Deus não, esses videntes estão sendo usados pelo mal. Quem está usando eles é o espírito enganador. Aí eles saem da televisão, vão para o altar, usam o nome do Senhor. Aí pode, né? Porque usa o nome do Senhor. O Senhor me disse, o Senhor falou.
olha, o anjo está me entregando, o anjo está passando aqui, ó, ele está me entregando. Você está entendendo? Não tem palavra. Eu quero que você, minha irmã, meu irmão, eu sei que você, sabe, eu não estou falando mal de pessoa, não. Eu só quero que você, que talvez assista esse tipo de pessoas, vê se tem palavra. Meus irmãos, tem pessoas que nem levam a Bíblia. A pessoa vai, né, não leva nem a Bíblia. Ou se leva, fica fechada, nem abre. Não lê. Ou se lê um negocinho, acabou. E fica sempre, aí Deus vai mostrar, aí fala uns negócios. Eu não vou falar certas coisas, sabe, meus irmãos, para não trazer escândalo. A Bíblia fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por qual vem. Então, eu sei de muitas coisas, eu sei que acontecem muitas coisas, eu não vim para trazer escândalo, sabe? Estou aqui para poder entender com vocês a vontade de Deus para a nossa vida. Estou aqui para trazer escândalo. E hoje em dia é isso, meus irmãos. As pessoas perceberam, né? As pessoas perceberam que é assim que se vive, né? Quando você fala em nome do Senhor, mas a Bíblia fala, o próprio Deus fala, vocês falam que eu disse, mas eu não disse nada. Eu não estou falando nada, vocês estão falando. Então, para dar ênfase, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se aparecer na televisão hoje, nesses programas que tem na televisão, alguém falando assim, ó, eu vou jogar um negócio aqui, né? Eu vou jogar aqui. Eu vou saber do futuro. Tá repreendido. Tá repreendido lá jogando os negócios. Isso daí não é de Deus, não. Isso aí é o inimigo. Agora, se aparecer alguém e falar assim, o Senhor me disse, o Senhor está me mostrando, a pessoa, é de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Só mudaram. Os adivinhos não tem mais nome de adivinhos. Eles não jogam nada, eles só falam em nome do Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? É o que fazem aqui. A coisa mais fácil que tem, ó, você clica aqui, ó, em cima do nome da pessoa. Enquanto estou falando, estou ali pesquisando. Estou vendo aqui a pessoa, estou vendo quem é, vou no status. Eu sei como é que funciona, meus irmãos. Eu sei como é que é. Aí vão lá no status, vê alguém, vê o nome, vê pessoa. Aí tem alguém falando, ó, é assim, ó, fulano de tal. Ó, tem alguém com o nome tal. Ó, sabe, meus irmãos, é triste. Mas as pessoas continuam achando que estão revestidas disso. Revestida da armadura de Deus, mas estão revestidas de mentira, de falsas visões, falsas revelações, adivinhação, coisa que o Senhor abomina. O Senhor abomina a adivinhação, mas as igrejas estão cheias, as denominações estão cheias, e as pessoas estão vazias, dentro de determinado, não todas, tá, meus irmãos? Tem muita igreja de Deus, tá? Tem muitos homens de Deus, claro que não são famosos, né, meus irmãos? Infelizmente, né? Mas é assim mesmo, né? A palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus é perseguido. Aquele que é de Deus, meus irmãos, o mundo não aplaude. Pastor, como é que eu vou saber quando é falso profeta e é o verdadeiro profeta? O falso profeta, ele é amado por todos. Todo mundo gosta, independente da religião, denominação, todo mundo gosta. Mas o homem de Deus, ele é perseguido. Ninguém gosta. Ele é jogado para escanteio, porque ele fala a verdade. Ele fala sobre salvação, ele fala sobre pecado. O profeta, o homem de Deus, ele fala sobre largar o vício, largar a vida errada. Fala que você tem que largar aquilo que não presta. Mas o falso profeta, ele não tem nada a ver, não. O que importa é o teu coração. O teu coração, Deus, o teu coração. Você está entendendo? Aí a pessoa vai para onde? A pessoa vai para que lado? Se eu posso pular o carnaval, se eu posso viver na bagunça, guardado por Deus, então eu vou, tem nada a ver.
O pastor falou que não tem nada a ver. O pastor disse, a irmã, o profeta lá, está dizendo que isso não tem nada a ver. Ah, pastor, fiquei aí. Eu estou no bloco, da igreja, né? Todo dia eu vou lá, faço a oração. Eu vou lá para o carnaval no bloco da igreja para poder converter. Lá, para com esse negócio, minha irmã. Para com esse negócio. Tem isso não. Há uma diferença entre aquele que serve e que não serve. Esse negócio de bloco. Ah, pastor, a minha igreja tem bloco. Bloco de carnaval. Mas é para Jesus, tá, pastor? É para Jesus. Não é para Jesus nada, não. Ah, vergonha na cara. Para com esse negócio, meu irmão. Não existe isso aí, não. Ai, pastor, mas eu gosto tanto da minha igreja. Eu gosto tanto do meu pastor. Mas ele está fazendo você não estar revestido da armadura. Você está desprotegida. Você está sem proteção nenhuma. E você não está enxergando isso. O diabo está preparando cilada. Você não está armada e armado, protegido. E se você está sem armadura, é fácil ser atingido. Mas as pessoas não se importam. É aquela pessoa que não quer almoçar, não quer se alimentar, aí come um salgadinho na rua. Meus irmãos, salgadinho não é alimento. Comer salgado. Ah, eu comi um salgado aqui. Não é alimento. Não é alimento. O que é alimento é arroz, feijão. Isso é comida. Isso é alimento. Não é salgadinho de rua, não. O que é alimento é a palavra. Não é revelação, não é profecia. Isso não é alimento. O alimento é palavra. Não adianta. Tem pessoas, meus irmãos, que acha que está alimentado. Acha só porque está com a barriga cheia. Ah, mas eu comi um salgado ali, me encheu. Meu irmão, desperta. Vai almoçar. Para, minha irmã. Começa a se alimentar. Começa a se alimentar de verdade. E você que fica se alimentando dessas coisas, se alimenta da palavra. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença da verdadeira comida que vem do céu, que vem do Pai, do alimento do homem. O alimento do homem, meus irmãos, é só para encher a barriga. É só para encher, é só para dar aquela sensação de, estou satisfeito. Estou satisfeito. Comi um salgado, me encheu. Minha irmã. Só que a palavra de Deus não é só para te encher. Não é para fazer você estar cheio. É para transbordar. Para salvar você e a sua casa. A palavra de Deus salva você e a tua família. A palavra de Deus, ela transborda para todos aqueles que estão em sua volta. Mas esses alimentos aí, sabe, essas profecias, essa revelação, enfim, esses alimentos, ele só enche a tua barriga. Ele não alcança a tua família, ele não alcança ninguém. Ele só disfarça, fazendo com que você esteja cheio. Você está entendendo a diferença do alimento e para esse salgado de rua? É isso aí. Aí diz, meus irmãos, vamos lá. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, meus irmãos, você tem que se calçar do quê? Do evangelho. Evangelho da paz. Mas o evangelho da paz não é ficar, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Não. Tem pessoas, meu irmão, que aonde vá, ela não consegue declarar, não consegue falar, não consegue profetizar, não como essas profecias aí, não. Profetizar é a palavra, tá, meus irmãos? É você falar de Deus, levar paz. Jesus, ele fala assim: eis que vos dou a paz. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então você se calçar com o evangelho da paz, é você levar paz, mas não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Só que a pessoa ela não tem esse calçado, porque ela não ouve isso. Ele não está ouvindo essa mensagem.
Essa pessoa não está se vestindo, se revestindo da verdade. Ela só está se revestindo de mentira. Se vestindo, meus irmãos, de palavras mentirosas, falsas promessas, falsa palavra de Deus. Então jamais vai ter o sapato, jamais vai ter ali algo de Deus carregado nos pés, não vai ter. E diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a pessoa que se reveste da palavra, o que ela tem? Ela se agarra ao escudo da fé. Não, pastor, mas eu tenho a caneta da vitória, eu tenho aliança com Deus, eu tenho o cordão. Não, isso não é fé, não. Isso não é fé, não. Já teve pessoas, meus irmãos, que até deixou de seguir a gente aqui. Deixou de se inscrever, sumiu, desapareceu. Porque quando eu falo essas coisas, a pessoa não gosta. Ah, mas eu gosto tanto da caneta da fé. Isso é fé, pastor. A caneta, não, isso não é fé, não. Porque a fé é você crer naquilo que você não vê. E quando você tem algo que você vê, não, a caneta, você está se apegando à caneta. Você está se apegando à aliança. Não, eu tenho um cordão, esse cordão vai me proteger. Aí você vai para a rua, você vai para o carnaval, aí você vai fazer... Não, eu estou protegido, eu tenho um cordão consagrado. Você está se apegando a algo. Você não está se apegando a Deus. Você não está abraçando a fé. Você está entendendo? Você está se abraçando a algo que o homem te deu, que a religião te entregou. Ai, mas eu... Sabe, mas... Ai, meu Deus. Por isso que eu falei, meus irmãos, as pessoas... elas precisam se libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. As pessoas não querem conhecer a verdade por não querer abrir mão dessas coisas. São escravos dessas coisas. Você está entendendo? A pessoa fala assim, ó, ai, como é que pode? A pessoa escrava do cigarro, lá, tá vendo? Vai para o inferno. Vai para o inferno, escravo do cigarro. Sabia que tem crente que faz isso? Ah lá, o cigarro domina ele. Ah lá, tá vendo? Vai para o inferno. Mas ela não larga a mão da caneta da fé. Não, eu sem a minha caneta, não, eu preciso da minha caneta. Ué? Ele está falando que o outro é dominado pelo cigarro. O cigarro domina ele e a caneta te domina também. Não, mas não tem nada a ver. Meus irmãos, eu falo porque eu converso com tantas pessoas. Sabe, esses lugares, tudo que eu já fui, eu já vi tanta coisa, meu irmão. Eu já vi tanta coisa. A pessoa aponta o dedo e fala, você vai para o inferno, porque você está deixando a bebida te dominar. Olha, não sei o quê. Mas ela não abre mão do cordãozinho, da pulseirinha, da toalhinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Aponta o dedo para o outro, porque o outro está na mentira. E a pessoa está no quê? A pessoa está vivendo o quê? A mentira. A mentira do falso profeta. A mentira de que ela está se abraçando a algo, quando a palavra de Deus diz para se abraçar a fé. Você está entendendo? Aí ele diz, embraçando, né? Sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ai, pastor, mas eu queria ter alguma coisa, sabe? Combater o inimigo. Ô, meu irmão, mas se combate pela fé. Como é que se combate algo espiritual? Com algo espiritual, pela fé. Como é que você vai combater o inimigo tacando a caneta? Já que é o inimigo, a caneta, você tá, sai daí, ô inimigo, sai. Ô, meu irmão, sabe, eu estou rindo aqui, mas é sério. É difícil uma pessoa se libertar dessas coisas. Nós vivemos num país que é assim, né? O país, o Brasil, né? Ele é muito, as pessoas são apegadas a essas coisas. Aí o falso profeta, ele sabe disso. Ele sabe que as pessoas não querem compromisso com a palavra.
não quer orar, não quer jejuar, não quer se consagrar, não quer vida com Deus. Então, para ter a pessoa ali, ele dá alguma coisa, ó, toma isso aqui, segura isso, coloca na tua casa, coloca no portão, coloca, sabe? Aí a pessoa está revestida, não é da armadura de Deus, não está desprotegida. Aí ela fala assim: pastor, ô profeta, homem de Deus, profetiza aí na minha vida, receba aí, minha irmã, receba a vitória, em nome de Jesus. Aí a pessoa: estou revestido. O pastor colocou a mão na minha cabeça, não sei quem determinou na minha vida, agora eu estou protegido. Negativo. O que nos faz estar revestido é a verdade, é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Você pode até sair da live, você pode até desligar: não, eu quero ouvir esse pastor, não. Tem nada a ver com quem está falando, tudo bem. Só que, o que a palavra de Deus diz? Está revestido para que eu possa resistir no dia mau. E o dia mau, meus irmãos, ele sempre vem. Eu falei mais cedo aqui que Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas o que o falso profeta fala? Se você tiver a caneta, vai dar tudo certo. Se você tiver aliança, você tem aliança com Deus, nada vai dar errado. O falso profeta, ele nunca vai preparar você para a batalha. Nunca vai preparar você para a peleja. Porque ele sempre vai falar que Jesus já venceu tudo. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa ir na igreja, você não precisa ler a palavra. Não, você não precisa. Tá tudo bem. Tá tudo bem com você. Ai, tá tudo bem comigo. Tá tudo bem. Receba a vitória, receba a chave, receba o milagre. Oh, ai, tá tudo bem. Aí você está sem armadura, sem o capacete, sem proteção. Aí o inimigo se levanta, dá um baque na pessoa. Aí a pessoa não entende. Meu Deus, está acontecendo comigo. Meu Deus, eu confio no Senhor, eu estou na igreja. Você está na igreja, mas falta estar na palavra. Ah, mas eu escuto direto o profeta, o homem de Deus. Eu oro, nada vai faltar, tudo vai dar certo. Receba milagre, eu todo dia escuto. Eu sou fervoroso, eu não falto uma live, eu não falto um vídeo, eu assisto tudo. Até no carnaval, estou lá no carnaval pulando, eu estou assistindo porque eu não posso quebrar esse propósito. Está fora, não tem vestimenta, não tem armadura nenhuma. O inimigo só está atacando o quê? Os dardos, só está atingindo, destruindo. A pessoa fala assim: não, vai dar tudo na minha vida, e está dando tudo errado. Pessoa sendo atingida de todos os lados, desanimando, se entristecendo. Mas é religiosa, mas é religioso. Não perde um vídeo, não perde uma oração, não deixa faltar nada. Sabe, meus irmãos, não falta nada. Nada do homem, né? Mas falta tudo de Deus. Aí diz, vamos lá, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. Você está entendendo? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Por favor, não fica triste, não. Eu já vi pregações sobre a armadura de Deus, campanha da armadura de Deus. Preste atenção. Eu não sei, eu sei que tem pessoas que ficam me gravando, tá? Isso eu sei, tá? A pessoa fica me gravando, não tem problema não, tá? Enfim, a pessoa, eu já vi pessoas fazer campanha da armadura de Deus, aí começar lá, a armadura de Deus, e no final, o que no final diz? Tomai o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Eu já vi campanha que no final, falando assim: a espada é a palavra. Você vai pegar essa Bíblia aqui, você vai fazer um voto com Deus com essa Bíblia é tantos reais.
A finalidade da campanha não é fortalecer a pessoa, é para fazer um voto para a pessoa, ai, peguei a palavra de Deus, peguei a espada do Senhor, fiz um voto com Deus. A pessoa não acorda e não desperta que ela é só mais um número, que ela é um cifrão para o falso profeta. Mas a pessoa não acorda, a pessoa não desperta, acha que está participando das campanhas, mas no final ela e ele é só um cifrão para poder, sabe, agradar o falso profeta. O falso profeta não vai te revestir, não vai te ajudar, porque não tem palavra. O falso profeta não tem palavra. Eu não perco tempo, tá, meus irmãos? Eu não perco tempo com isso. Mas faz um teste. Você está em casa hoje? Pastor, hoje eu estou em casa, hoje eu vou ficar em casa. Entra nas redes sociais. Tem essas lives, negócio de revelação, profecia. Meus irmãos, se você tiver 1 hora de live, e se tiver 1 minuto, mostrando a Bíblia, meus irmãos, agora vamos parar de revelar, agora vamos ler a palavra. Meus irmãos, então a palavra do Senhor diz: larga o pecado, abandona a vida errada. Eu duvido que aconteça isso. Eu duvido. Eu não assisto, mas eu duvido. Não tem palavra, porque a palavra liberta. E os falsos profetas não querem a pessoa liberta, quer a pessoa escrava para ele. Quer a pessoa escrava. Você não é escravo não, minha irmã. Você não é escravo não, meu irmão. Se liberta disso. Se liberta. Mas eu gosto tanto dele. Eu gosto tanto dela. Sim, mas se liberta do falso profeta. Se liberta, porque você está sendo enganado, não tem nenhuma vestimenta, não tem armadura, você está desprotegido. E quando você for lutar, não tem espada, que é a palavra, você não tem palavra, porque não escuta a palavra. Aí você vai combater o inimigo espiritualmente como? O inimigo, eu tenho vitória, tá? Deus me entregou a chave. Você não tem palavra. Quando o diabo tentou Jesus ele combateu como? Na palavra. Mas não tem palavra. A pessoa vai combater com o quê? Não escuta a palavra. Só escuta campanha de voto, de dinheiro. Só tem campanha, sabe? Não tem mensagem. E quando tem mensagem, a finalidade é só o voto. É só campanha. Não tem ensinamento, não tem edificação. Não conhece a verdade. Não conhece o secreto de Deus, os mistérios do Senhor. Não, na minha igreja tem mistério, pastor. Tem, porque a irmã falou lá que o marido está traindo ela. É mistério, né? Isso é mistério? Eu conheço por outra coisa. É um lugar para edificar, para fortalecer. Não é para destruir, meus irmãos. A igreja é um lugar de acolhimento. Não é um lugar de briga, de contenda, de fofoca. Você está entendendo, meus irmãos? Eu falo porque eu sei. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes o pastor, mas tu acha que não chega? Chega para o pastor. Pastor, olha, a irmã lá, pastor, olha, não sei não, mas eu acho que ela está fazendo besteira, pastor. Aí tá bom. Aí chega na pregação, tem pessoas aqui, sabe, meus irmãos? Eu falo porque infelizmente acontece. Usando o púlpito, usando o altar de Deus para poder levar contenda, intriga. Por isso que eu falei, não tem palavra. Eu não vou pedir para você assistir, tá? Eu não posso alimentar você, te dar o alimento verdadeiro e depois falar, não, vai lá comer salgadinho. Não. Sabe, meus irmãos? Eu sei que na correria, né? Às vezes, ou não é? Não tem, vai o miojo mesmo, né? Não tem fazer o quê? Às vezes não tem, você vai lá, come o miojo. Mas eu não oriento ninguém. Mas se você for, por exemplo, assistir, vê lá se tem palavra. É só entregar profecia, não tem palavra. Não tem nem Bíblia. Meus irmãos, tem uns, eu não vou falar aqui para não escandalizar você,
Tem uns que não tem nem Bíblia, meu irmão. Não tem nem Bíblia. Já tem tudo negócio aqui, ó, gravado assim, só ler. Ó, meus irmãos, Deus vai te abençoar. E não tem nada. Tem uns que vão pregar a igreja, não tem nem Bíblia, não abre nem a Bíblia. Você está entendendo? Eu não estou falando, eu não estou causando intrigas. Eu não estou falando nome. Eu estou falando da armadura de Deus. A armadura de Deus é para aquele que busca a palavra do Senhor. Não tem, meus irmãos, ser revestido da armadura sem a palavra da verdade. Não tem. Não tem. Só tem um jeito de você se revestir da armadura de Deus, ouvindo a verdade. A verdade liberta. Você está entendendo? E ele diz, ó, o capacete da salvação. Sabe? A pessoa, meus irmãos, ela não tem o capacete da salvação. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que ela não tem o discernimento do Espírito. Tem pessoas que acreditam em tudo. Tem pessoa, é igual aqueles áudios que tem no Zap, né? A pessoa acredita, e fulano disse. É aquelas coisas que tem na internet, né? A pessoa gritando, olha o anjo. Aí tem lá, olha o anjo, ai meu Deus, olha o anjo. Aí tem lá a trombeta tocando. Aí bota aquele som, né, da trombeta tocando, a pessoa filmando, olha o som que saiu aqui, a trombeta. Meu irmão, eu já fiz um vídeo, eu já fiz uma live explicando sobre as trombetas de Deus. Eu já expliquei. As trombetas de Deus não é isso aí que você está vendo em vídeo, não. Ah, olha ali, as duas testemunhas. Porque as pessoas estavam lá de pano, aquele pano de saco, falando, o Senhor vai vir pregando em Israel. Ah, já falei, meus irmãos, a pessoa que está revestida da couraça, né? Está revestido do capacete da salvação, não cai nessas conversas. Porque a pessoa sabe da palavra, ela lê a palavra. Ele se fortalece na palavra. Então a pessoa não cai nessas armadilhas. Você está entendendo? Quando a pessoa fala assim, meus irmãos, pastor, o senhor não acredita não? Meus irmãos, eu creio em Deus, eu creio na palavra. Mas tem coisa, meus irmãos. Tem pessoas que falam, eu fui lá no inferno, vi o cantor tal, aí eu vi, aí depois eu fui lá no céu, aí eu não sei o que, fiquei lá tantos dias no céu. Ô, meu irmão, sabe? Quando a pessoa começa esses vídeos, eu nem assisto. Porque a própria palavra do Senhor diz, quem está lá não pode passar para cá. O mundo dos mortos é o mundo dos mortos. O mundo dos vivos é o mundo dos vivos. Quem está no mundo dos mortos não pode passar para cá. Quem está aqui pode passar para lá, né? Mas não volta não, meus irmãos. Aí eu vou lá, vou ver. Meus irmãos, eu vou no céu, vou voltar. Jesus falou, o único que desceu do céu, o único é Ele. É Ele que tem acesso, é Ele que vai. Aí a pessoa vai nessas histórias. Eu sei que tem muitos mistérios, meus irmãos. Só que tem umas histórias, sabe? Tem umas histórias que a pessoa conta que realmente não tem nada a ver com a palavra. Porque quando há confusão, quando há conflito, há confusão. Deus não é Deus de confusão. Como é que pode a palavra falar uma coisa e a pessoa falar outra? Há confusão. A palavra de Deus nunca vai trazer confusão. Ela traz luz, tá? Eu fui no céu, fui no inferno. Tem na palavra? Está ali diante. Então tá bom. Se tem na palavra, né? Não tem confusão. Tá tudo explicadinho, né? Jesus falou, os profetas falaram. Amém. Mas quando há conflito, quando há confusão, não é de Deus. Você está entendendo? E para a gente terminar, diz assim, meus irmãos, versículo 18, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, os irmãos. Então, meus irmãos, é orar, é vigiar, orar no Espírito, sabe? Orar no Espírito, não na carne, não na emoção, mas na santificação.
com vida com Deus, vigiando. Lembra que eu falei? Se a pessoa não está revestida, o que o inimigo faz? Ele tem os laços, as armadilhas, e pega uma pessoa despreparada. Pega, meu irmão, pega. Às vezes a pessoa acha que tem autoridade, né? Não, eu tenho autoridade. Mas, irmão, não é assim. Posso falar? Eu sei que não tem nada a ver com a mensagem, tá? Tem nada a ver com a mensagem. Mas só para você entender. É igual pais, né? Pais emocionados. O que é pais emocionados? É aquele pai, aquela mãe, que o filho começa a pregar. Criancinha, aí começa a falar de Deus, aí bota a mão na cabeça, aleluia, tá. Aí, ai, meu filho. Aí coloca uma criança dessa para pregar na igreja. A criança está crescendo, não sendo criança, tá lá pregando, falando, é bonitinho, aí bota gravata na criança, aí chama de pastora, chama de missionária, chama de pastor. A criança crescendo, 6 anos, 7 anos, pregando nas igrejas. Cantar é uma coisa, tá, meus irmãos? Cantar, eu sou a favor, tá? Tá cantando, tá ministrando, tá? Mas pregar, aí a criança cresce, pregando, aí começa a revelar, aí começa a falar que é profeta, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é usado. Nem batizado é, meu irmão. Como é que pode uma igreja que não aceita uma criança se batizar nas águas, porque não tem idade para batizar, mas tem liberdade para pregar para uma multidão? Sei lá, mas eu acho que, sei lá, não sei. Eu acho que eu sou muito radical. Pastor, o senhor está sendo muito radical. A criança não pode batizar, não pode participar da ceia, cheio de regra para a criança. Mas a criança de 7, 10 anos, 9 anos, pode ir lá botar a mão na cabeça das pessoas, botar a mão na cabeça de um demoniado, de uma pessoa que está possessa de espírito. Aí pode, mas não pode se batizar. Não, pode não. Ainda quando tiver tal idade, pode. Irresponsabilidade de muitos pastores. Irresponsabilidade de muitas igrejas. Você está entendendo? Meus irmãos, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com esses pastores, não. Eu não sei o que está acontecendo com essas igrejas, não. Que fica permitindo isso acontecer. Isso acontecer. A criança é para ser criança, crescer, sendo instruída na palavra. Ah, pastor, mas só que está sendo usado, está sendo... Meus irmãos, tudo bem. A criança pode falar de Deus, tudo bem, eu estou falando que não pode. Eu estou falando isso. Pode falar, pode falar. Pode falar de Deus? Pode. Mas, meu irmão, a luta é espiritual. Aí você que é antigo, tá? Você que é antigo, você vai lembrar que isso tinha muito no passado, tá? Tinha muito no passado. Crianças pregando. Vocês lembram? Você esquece, né? O brasileiro esquece as coisas, né? Eu não esqueço não, meus irmãos. Só não vou citar nome aqui, tá? Mas não esqueço não. Crianças que pregavam. Crianças que eram sucesso. Naquela década de 90, ano 2000. Criança, até 2010. Famosas, pregando, tá? E hoje, meus irmãos, cadê essas crianças? Cadê essas crianças? Nem na igreja tá. Nem na igreja tá. Sabe por quê? Porque o pastor, que era para ser pastor e cuidar da ovelha, pega uma criança e joga a criança para poder, sem preparo nenhum, sem vestimenta nenhuma de armadura de Deus, e o diabo faz a festa. Você está entendendo, meu irmão? Infelizmente. Eu sei que não tem, assim, não é o assunto da live, né, do vídeo, mas é só para você entender. Eu não sou contra não, tá, meus irmãos? Eu não sou contra não. De colocar a criança pregar, não. Eu sou contra do pai e a mãe forçar. Então você vai ser pregador, você vai... Aí bota a roupa de pastor, bota a roupa de missionário, aí começa a forçar. Por que começa a forçar? Porque tem algo, um benefício. Tem um benefício. Não tem aqueles pais que querem ver o filho um jogador de futebol?
né? Não tem? O pai, a mãe, né? Quer ter o filho um jogador de futebol para poder, né? Ai, vai ser rico. Tem muitos pais assim. Querem que os filhos virem aí pregadores mirim, porque é assim que funciona. Sabe, meus irmãos? Não se escandaliza não, tá? E se você não concordar, pastor, não concordo, eu gosto dessas crianças. Eu também gosto, eu não sou. Ô, mas eu gosto de criança, tá, meus irmãos? Amém? Eu gosto de criança. Quem é da igreja lá sabe, né? Eu gosto de criança. E você que já assistiu também, eu gosto, meus irmãos. Só que eu não posso, meus irmãos. Eu não posso pegar uma criança, tá? Para pregar. Eu não posso fazer isso. Porque a luta é espiritual. E a criança é uma criança. Aí cresce, sendo atacada. Eu falo, meus irmãos, que é difícil. É difícil uma criança permanecer. Quando a criança cresce, sabe, edificada, fortalecida, no ensinamento, ensina a criança no caminho que se deve andar. Quando ela for grande, não vai se desviar. Pronto, é isso. A criança tem que ser ensinada e não ensinar. A criança tem que ser edificada e não edificar. É criança. Se para nós, meus irmãos, que temos uma certa experiência, imagina o peso, a luta que é, os dardos que são jogados contra nós. Imagina para uma criança. Aí eu te pergunto, vai lá, você que é antigo, você que tem uma certa idade, vai lá, pesquisa lá. Esses pregadores de antigamente, ó, peguei uma notificação aqui. Mamãe, meus irmãos, recebi uma notificação. Calma aí. É assim mesmo. Você está entendendo? Vai lá e você vai ver, meus irmãos. Você vai se espantar. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. É triste, né? Mas fazer o quê? Né? Se os próprios pastores não têm essa visão espiritual para cuidar do seu rebanho, estão pegando o seu rebanho, as suas ovelhas e jogando aos lobos. É isso que o pastor faz. É isso que o pastor está fazendo. Essas igrejas fazem. Pegando os membros e jogando aos lobos, sem preparo nenhum. Ah, mas queremos igreja cheia, queremos... Não, a igreja tem que estar na palavra, fortalecida na palavra. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada pastor. Ou de cada um que se diz pastor, né? Se diz profeta. Homem de Deus. E que engana, e que ilude. Que não mostrou a verdade. Ah, mas Deus... Teve pessoas que contaram testemunhos. Eu fiquei na live aí falando besteira, mas teve pessoas que foram curadas. Deus, ele vai falar... Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço, não. Quem é você? Quem te consagrou? Quem te ungiu profeta entre as nações? Quem te constituiu pastor? Quem te chamou para ser isso? Você que se constituiu. Ninguém te levantou, ninguém te chamou. Aí a pessoa, não, mas... Meus irmãos, nesse dia não tem para onde correr. Você vai correr para onde? Você vai fugir da onde? A palavra do Senhor diz que até no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Não tem como, tem como se esconder não, meus irmãos. Então as pessoas, parece que muitos, eles acham que não haverá julgamento. Sabe? Os falsos profetas, eles acham que Deus não existe. Mas tem muito crente que acha que Deus não existe. Tem muito cristão que fala que Jesus já voltou. Não, Jesus já voltou. Não tem. Tem igreja que prega isso, né? Você vê que é uma confusão, né, meus irmãos? É briga. Jesus já voltou. Jesus tá igual aquele seriado do Chaves, né? Do disco voador. Não, Jesus já voltou. Não, Jesus vai voltar. Não, Jesus já voltou. Jesus vai voltar. Sabe? É uma confusão, uma briga. Enquanto as almas perecendo, enquanto as pessoas sofrendo, e o próprio povo na igreja, sem conhecimento da palavra, mas estão lá brigando por religião,
brigando por causa de ceia, brigando por causa de roupa, brigando por causa de vestimenta, brigando por causa de cabelo, brigando por causa de não sei, e brigando, criando regras, criando normas, enquanto o povo só está lá esperando alguém para estender a mão, esperando lá alguém ir lá e levantar, mas não tem ninguém que levante, não tem ninguém, porque o que levanta é a palavra. O que levanta é a palavra da verdade, só que não tem pregação da verdade. Você entendeu? Você entendeu? Aí diz, agora eu vou encerrar, né? Aí diz, versículo 19, né? E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então tem que ser assim, tem que ser ousado, meus irmãos. Pastor, mas não vou... É igual aqui, eu falei, postei um vídeo aqui falando de falso profeta, 300 pessoas saem fora, 300, tudo embora, assim, aí eu olhei assim a notificação e um monte de gente saindo. É assim. Meus irmãos, eu fazia live, tinha muitas pessoas. Aí eu falava certas coisas, a pessoa não gostei. Tá falando do meu pastor, tá falando não sei quem. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam. Acho que eu estou jogando indireta. Não, o pastor tá falando daquele pastor lá. O pastor tá falando daquele. Eu não gostei porque eu gosto dele. Sabe, a pessoa não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir, sabe? Imagina, por isso que Paulo foi assim, meus irmãos. Ele fala com intrepidez, a palavra de Deus tem que ser assim. Por isso que as pessoas hoje, né? Claro que eu falo calmo, meus irmãos, né? Eu tento falar o mais calmo possível para que todos entendam, né? Eu não vou ficar falando rápido aqui. Amém? Eu tento falar devagar para todo mundo entender, né? Amém? Mas, o que aconteceu aqui? Estou recebendo notificação aqui. Ô, Jesus do céu. E eu, hein? Jesus do céu. É repreendido. Aí, meus irmãos, é isso. Amém? Tem que ser ousado mesmo, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos agradecer? Pastor, demorou hoje. Meus irmãos, hoje é feriado, não é feriado? É feriado hoje, né? Feriado, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença, pelo revestimento da tua armadura. Sabe, Senhor, precisamos mudar em muitas coisas. Precisamos melhorar em muitas coisas. Precisamos orar mais, buscar mais, ouvir mais a tua palavra. Às vezes, Pai, ficamos tão ocupados com muitas coisas. Às vezes conseguimos ali assistir série, um filme, mas não conseguimos parar para meditar na palavra. Às vezes paramos para ouvir fofoca, calúnia, difamação, ouvir coisas, Pai, que não edifica, mas aquilo que edifica, às vezes, não nos importamos muito. Nos ensina, Pai, a te adorar, nos ensina a buscar a tua palavra, porque a tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Não deixa não, Pai. Não deixa a gente se esfriar, não. Não deixa que o mundo venha trazer, Pai, esse esfriamento para nós, mas que possamos nos aquecer na tua palavra, mergulhar na tua presença. Aleluia. Então derrama, Pai, a tua presença sobre cada um, que a tua verdade prevaleça, que a tua palavra prevaleça na nossa vida, que possamos buscar mais, adorar mais, que possamos meditar mais, fazer a tua vontade. Então nos reveste, Senhor, nos reveste da tua armadura, nos proteja de todos os dardos, nos reveste, Senhor, com a couraça, com a palavra, para que possamos resistir, vencer as lutas e o dia mal,
A tua palavra diz, Pai, que no mundo teríamos aflições, mas é para ter bom ânimo. E é o que tem faltado, Pai, ânimo. O que tem faltado é vontade. O que tem faltado, Pai, é disposição para viver o teu evangelho. O evangelho hoje, Pai, está meio que escandalizado. O evangelho hoje, Pai, está meio que deixado de lado. Estão vivendo o evangelho, Pai, que não existe. Uma palavra, uma mensagem mentirosa, uma edificação que não é do Espírito, é uma edificação do homem. As pessoas estão se apegando não à fé, mas estão se apegando a coisas. Elas precisam ter coisas na mão, na casa, na porta, para poder dizer que está guardada, está protegido. Está faltando, Pai, a pessoa se abraçar a tua palavra, viver a verdade que é o Senhor. Então que o Senhor possa nos revestir e que possamos ajudar aqueles que estão passando por esse processo e também querem se libertar. Nos liberta, Senhor, para que possamos libertar. Nos ajuda para que possamos ajudar. Que o Senhor possa, Pai, ser o nosso Deus, a nossa força e a nossa fortaleza. Senhor, abençoa todos os inscritos, seguidores desse canal. Que cada um receba a tua palavra, edificado na verdade, para que a verdade prevaleça e cada um possa vencer, meu Deus, todas as batalhas, todas as lutas. É isso que eu lhe peço. Abençoe o dia de hoje, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, nos proteja, nos livra de todos os males. É isso que eu lhe peço, para a honra e para a glória do teu santo nome. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Receba a vitória. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que essa terça-feira seja e será a terça-feira mais abençoada da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Que Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos.